Olha, vamos começar do começo. Quando Donald Trump, então, se lança na candidatura para esse novo mandato, e aí principalmente em 2024, eu estava nos Estados Unidos, Rodrigo, eu fui aos comícios de Donald Trump e ele falava: eu vou liberar todos os documentos sobre o Epstein, eu vou fazer isso, eu vou dar transparência total. E o que era o Epstein para a base trumpista? Era o símbolo da elite corrupta americana. A elite não só corrupta, mas a elite corrupta, pedófila, e que escondia uma verdadeira trama de exploração de garotas. Ou seja, ele usava o Epstein como uma espécie, eu diria, de plataforma política para dizer: olha só, eu aqui, se for presidente, vou lidar com a elite americana. E não era nada disso. Esse era o discurso. Não era nada disso. Primeiro, aí ele é eleito. Quando ele é eleito, ele, naqueles primeiros meses, diz que vai liberar todos os e-mails, todos os documentos do Epstein. E logo depois, não ele, mas o seu governo diz: olha, não tem nada para ser liberado. Aí, obviamente, a desconfiança foi generalizada. Quer dizer, calma aí, você passou a sua campanha inteira dizendo que vai liberar os documentos e agora que está no governo não vai mais fazer, por que será? E aí nós tivemos, por vários meses, todo um embate jurídico se deveria ou não deveria ser liberado, etc. Enfim, ontem, pela primeira vez, esses documentos foram, então, tornados públicos. Não pelo Trump. Foram tornados... Não pelo Trump, de jeito nenhum. Olha só o que acontece. O Partido Democrata, que teve acesso por meio do Congresso, por meio de uma das comissões do Congresso, vai lá e coloca, basicamente, de forma pública, só alguns e-mails do Epstein, que, claro, seriam super complicados para Donald Trump. Um deles, de 2011, para você ter ideia, Rodrigo, fala o seguinte, que Trump esteve por várias horas com uma das garotas na casa do Epstein. Chama ele daquele cachorro que não latiu ainda, né? Como se aquele que está quietinho aí assistindo é o Trump. Exato. E dizendo o seguinte, é um e-mail do Epstein para a mulher dele, para a sua companheira, dizendo o seguinte: olha, ele não está sendo citado nem mesmo pela polícia. E ela responde: também achei estranho. Então, ó, é muito complicado. E aí o que fazem os republicanos ontem durante o dia? Inundam o terreno. Então o que eles fazem? Já que isso aqui está liberado, então tá bom. Então nós vamos liberar 20 mil páginas de documentos do Epstein justamente para embaralhar a situação, para tentar modificar a narrativa. Na verdade, não é sério isso, porque são coisas muito pequenas. De forma geral, não tem nada aqui para ser visto. Né? Então, é uma estratégia, obviamente, de abafar o caso, mas não conseguiram, né? Porque, obviamente, isso está causando uma enorme comoção, basicamente, nos Estados Unidos. Aqui na ABC News, eles acabaram de publicar um título que diz que Epstein ofereceu fotos do Donald Trump e garotas em biquíni na cozinha dele. Ele ofereceu, então, para um repórter, para um jornalista. Tem um e-mail, então, escrito exatamente o seguinte, abre aspas: você gostaria da foto do Donald e das meninas de biquíni na minha cozinha? Então, são e-mails realmente comprometedores. E aí, assim, tem foto ainda para ser liberada, né? Porque a gente não viu essa foto ainda. Não vimos as fotos, não vimos, obviamente, vários desses e-mails ainda, ou seja, se tem coisa ali, muita coisa pode ainda aparecer. A verdade é que abriu-se uma brecha gigantesca para um tema que pode parecer muito distante. Não, mas calma aí, ele já foi condenado, Donald Trump já foi condenado por outros crimes, e ainda assim foi eleito presidente. Isso, Joana, Rodrigo, isso é fundamental na base mais radical do trumpismo, porque ela, na verdade, define essa base. O que era essa base? O ódio, praticamente, contra as elites americanas, a elite financeira, a elite política, e justamente essa elite que era simbolizada por esses crimes do Epstein. Qual o problema agora? Que aquele que dizia que ia lidar com todos esses crimes
está nesses e-mails. Jamil, aparentemente. É isso, a gente vai voltar a falar muito disso amanhã, provavelmente vai ter mais notícias em cima disso, mas só amarrando o que você disse aí para a gente concluir, a gente está vendo um grande começo, né? O começo do que pode ser uma grande história nos Estados Unidos, marcando esse mandato do Trump, talvez definitivamente. E o que você estava dizendo, né? Eu acho que a gente pode definir como o Trump começa a perder uma base que é fundamental, que é a chamada base MAGA, né? Do Make America Great Again, que eram os mais radicais, podem abandonar o presidente agora. Então, só para você amarrar aí, o que você está vendo se desenhar no horizonte? Trump nunca teve, obviamente, a simpatia dos democratas. O Trump nunca teve a simpatia dos acadêmicos, etc. Daqueles setores que a gente sabe. Mas ele se sustentava justamente dessa base mais radical. Essa base mais radical hoje está numa espécie de crise existencial, Rodrigo. Essa é a realidade. Vou contar uma história muito brevemente. Eu fui entrevistar o Viking do Capitólio. Você se lembra? Aquele que apareceu nas fotos, invadindo lá. Ele era do QAnon, aquele grupo, né? Não era? Isso. Que defendia que os democratas eram pedófilos. Exatamente, você tocou num ponto fundamental, que os democratas e a elite americana era pedófila, muito bem. E aí ele vai lá e aposta em Donald Trump. Quando o Donald Trump começa o governo e que segura os documentos, ele fica extremamente frustrado. Ele chega a me escrever, para você ter ideia, para dizer... Você ficou amigo do Viking, Jamil? Você ficou amigo do Viking? Não, amigo não é exatamente... Amigo é muita coisa, Rodrigo, mas enfim. O que ele te escreveu? Ele quis expressar a indignação dele. Porque que história é essa? Eu votei nele por conta disso. E aí a gente descobre que, claro, a base daquele movimento não está só uma extrema-direita radical ou alguém que não concorda com o resultado da eleição, tem algo moralmente ali muito importante. E é isso que esse caso agora revela.